Nós tivemos oportunidade de receber uma mensagem de Maria e ela diz aqui que começou-se um novo ciclo em que a música e os instrumentos e as vozes se tornarão essenciais no momento da transição da Terra. Bem, uma das finalidades do coral, logo que Figueira foi fundada, começou a trabalhar e logo o coral foi fundado. Porque a música é um poderoso instrumento de comunicação com os nossos níveis mais internos. Naturalmente depende da música, não é toda a música que faz isso. Então, logo que Figueira foi fundada, fundou-se o coral e o coral trabalhou esse tempo todo. Então, Maria, a uma certa altura, assumiu isso e começou, depois de alguns anos, começou a trabalhar com o coral no sentido de que ele seja declaradamente canalizado para a cura e para a elevação. E aqui Maria diz que começamos um novo ciclo, então nós estamos dando uma contribuição para esse novo ciclo, onde as vozes se tornarão essenciais no momento da transição da Terra. Sim, porque a voz, como vem da alma, o sopro vem da alma, tanto o instrumento como a voz, isso tem um valor muito grande e quando a gente tem a palavra como serviço, nós teríamos que assumir isto, porque a palavra como serviço e não a palavra supérflua, a palavra que tem outros sentidos, durante a transição planetária, a palavra pode ter um grande papel. Porque você atendendo uma pessoa com a voz, com a palavra, você cuidando de uma pessoa, ou você dando instruções, deve se lembrar que a palavra tem um valor oculto e que a palavra age profundamente nos outros indivíduos. E a palavra, quando é emanada, ela trabalha até o espaço. Ela vai influindo tudo que ela encontra no espaço. Então uma palavra bem animada pela alma, esta palavra vai ordenando o espaço à medida que ela vai pairando por aí. Ela não vai desordenando, como certas palavras. Não vai desordenando e nem produzindo desarmonia. Ela vai produzindo harmonia no espaço. E ela disse, então, que a gente deve oferecer esse encontro como um momento de fazer uma síntese interna. Esses encontros, que a música é usada assim tão positivamente, isto pode produzir naqueles que participam e naqueles que escutam sínteses internas, porque a música ordena e a música também faz sínteses, de forma que se você ouve uma música com atenção, se você ouve uma música numa atitude concentrada e se a música é válida, aquilo produz em você sínteses. Então muitas coisas que você não consegue resolver intelectualmente, com a mente, você resolve ouvindo música. Então, como é verdade que quando a gente sabe uma regra, sabe uma lei, a gente fica responsável, então já sabemos que se daqui a pouco esse coral pode se transformar num instrumento durante a Operação Resgate, nós estamos com a responsabilidade de trabalhar para isso, não? Já que ela revelou, nós estamos responsáveis por conseguir isto, por colocar o coral a serviço da Operação Resgate. E ela diz, dessa forma, meus amados cantores, a Mãe Universal da música elevada e eterna une-se a cada um de seus corações para que, renovadas por meu impulso de amor, suas vidas se ofereçam pelo resto de seus dias para cantar ao Pai Eterno, como um ato de reparação e de entrega absoluta ao seu divino coração. De forma que estamos num momento muito importante para atendermos um pedido de Maria.
nós teríamos que ter esses cânticos mais presentes no nosso coração e na nossa consciência, para começar a ver o sentido deles um pouco além da letra dos versos e um pouco além das palavras, para nós podermos viver estas coisas, esses estados, em diferentes níveis. Uma vibração sutil que o som emite é percebida num determinado plano, num determinado nível, mas num nível seguinte, essa vibração é percebida numa outra tensão. E isso é o que influi, não é a palavra, não é o significado explícito. O que influi é este impulso. E à medida que nós vamos nos elevando, levados também pelo som, porque o som deve ajudar nisso, este é o trabalho dele. Se nós então deixamos os nossos estados tudo de lado, e se nós vamos ouvindo aquilo e acompanhando o movimento vibratório daqueles sons, então a nossa consciência vai se apurando, aí a nossa consciência vai seguindo a vibração que ali está implícita, porque se é um cântico que foi captado em níveis internos, a ideia foi captada em níveis internos, alguns trechos foram influenciados por movimentos internos, a consciência em contato com aquilo vai se apurando. E se a consciência vai se apurando, a nossa atenção vai melhorando, a nossa atenção vai se aperfeiçoando. Tudo isso é trabalho do cântico. Aí, tudo aquilo que o cântico e o som representa nos níveis sutis, tudo aquilo que ele é nos níveis internos, nos subplanos etéricos, nos subplanos astrais, nos subplanos mentais, tudo aquilo que ele é, então fica próximo a nós, fica visível. Então nós podemos acompanhar, podemos seguir este impulso que esta fonte produz, que esta fonte promove. Aí então nós teremos condições de perceber, com esse trabalho feito, que quando se fala de reino, não se está falando de nada material. Nós estamos falando, se acompanhamos este movimento, se entramos nisto, sem nenhuma preocupação que nos acompanhe, com o nosso espírito elevado e com esta firme resolução de caminhar para a luz, nós vamos vendo que este reino é um estado, que isto é uma energia divina que está sendo trazida por um determinado raio energético e que esta energia divina está sendo trazida e ao mesmo tempo que ela está sendo trazida para nós, que ela está chegando e que nós a estamos reconhecendo, ao mesmo tempo ela está brotando dentro de nós. Então é algo que chega, mas que não é estranho a nós. Isso está chegando e ao mesmo tempo que a gente percebe que este reino está chegando, que esta energia divina, que este raio, que este amor-sabedoria, esta devoção, que isso está chegando, nós vamos sentindo isto brotando dentro de nós. Então nós não vamos ser invadidos por este reino.
E nós não precisamos sair de nós mesmos para estar neste reino. Porque à medida que o vamos percebendo, chegando, vamos percebendo brotando dentro de nós. Então isto é o reino. É esta união daquilo que estava fora com aquilo que estava dentro, mas que eu não conhecia, que eu não tinha este contato, que eu não tinha ainda este conhecimento. Então tudo aquilo que estava profetizado, de tudo aquilo que nós tínhamos sido avisados e que está próximo e que está aí e que já está acontecendo, com este reino que chega e que surge, com este reino existente em nós, tudo que está em volta, tudo que acontece, tudo que está profetizado, todas as transformações não vão nos abalar, não vão nos destruir, não vão nos desconectar de uma realidade maior, mas vão trazer para nós uma transformação no mesmo ritmo que estes acontecimentos estão trazendo para transformar o mundo. Só que no reino nós não vamos nos transformar pelos movimentos do mundo e por aquilo de caótico que está acontecendo no mundo. O mundo está sendo levado à transformação pelo caos, pela purificação. Mas no reino, quando o reino se faz, nós nos transformamos neste mesmo ritmo que este ciclo pede, mas sem nós estarmos envolvidos com o caos. É um outro processo de transformação. Então por isso é que o reino foi profetizado, para que aqueles que querem a luz e aqueles que o aguardam e aqueles que têm condições de realmente querê-lo e amá-lo, então estes estão vivendo neste mesmo tempo, neste mesmo período caótico de transformações, mas de outra forma, de outra maneira. Você tenha presente que tudo se cumprirá, que aquilo que foi anunciado, que aquilo que foi profetizado, que aquilo que te foi oferecido, isto se cumprirá. Aqui precisa ter fé, aqui precisa estar firme, porque realmente a esta altura, na hora do surgimento total deste reino interior, na humanidade, nesses que estão buscando esta luz, este surgimento total deste reino vai ser no momento em que o céu e a terra estão passando. Isto é, que tudo aquilo que era o céu material e tudo aquilo que era a terra material está passando, está deixando de ser para nós a realidade, porque nós já estamos num outro céu e já estamos numa outra terra, num outro nível. Nós já estamos num reino espiritual, estamos numa outra dimensão, estamos num outro plano de consciência. Então o céu e a terra que nós conhecíamos passa, mas isto não passa. Isto prossegue, isto continua, e aquilo que foi anunciado se cumprirá. E esta frase, em verdade já foi dito que tudo se cumprirá, esta é uma frase mântrica que para aqueles que já estão dentro deste cântico, para aqueles que já estão vivendo este cântico internamente, para aqueles que já estão com este ritmo implantado nos seus planos subjetivos, isto aqui é um mantra que num momento de dificuldade, num momento de crise ou num momento de incerteza, nós teríamos que ter esta
verdade diante de nós, isto é, que tudo se cumprirá. Não há dúvida, passa o céu, passa a terra, passo eu, passa tudo, mas tudo se cumprirá. O cântico na ceia conta com 4 elementos principais na sua estrutura: a ceia, o próprio nome de Jesus, o templo e o cálice. Esses 4 elementos fazem parte da letra e da música. Esta ceia, para a qual nós todos somos convidados, é uma situação grupal, é um grupo de almas e eventualmente de pessoas, porque nesta época certas expansões de consciência só são possíveis em grupo. Então, quando Jesus reuniu 12 pessoas e viveu aquela ceia, isso estava simbolizando que, a partir desta etapa, o grupo é o canal para certas expansões de consciência nos indivíduos. Então, hoje, ou a partir da ceia, quem participa interna e bem fielmente da energia de um grupo espiritual e colabora na sua sustentação e colabora para a sua união, está nitidamente coligado com esses novos impulsos. Este hoje é o caminho, um caminho grupal para se dissolver a ignorância, que sempre foi a nota básica da humanidade de superfície. O outro elemento que consta do cântico, além da ceia, é o Cristo, o ponto focal para o resgate aqui na Terra. E sendo um representante da consciência solar, da essência solar, ele é, para nós, para quem tem alma, o meio para que a essência solar possa fluir para estas almas. E esta energia, isto permeia toda a aura da Terra. Não há nada na aura da Terra que não seja permeada por isto. E isto é uma consciência tão ampla, tão vasta, que ela se une à consciência do planeta sobre o qual está atuando e assim permeia a consciência de todos os seres. Então não há consciência em nenhum ser que não esteja de alguma forma permeado por isto. O terceiro elemento é o templo, que é o nosso interior. E, segundo o cântico, Cristo atua como ponte para estas energias solares estarem sempre vivas e atuantes neste templo, neste eu superior, neste nosso templo interno. E o quarto elemento do cântico, que é o cálice, é o símbolo do conjunto das energias do homem. Então é como se ele levantasse, como se ele erguesse, oferecesse para o alto o conjunto da nossa energia. E ao fazer isto,
ao erguer o conjunto das nossas energias, ao erguer este cálice, dentro deste cálice, toda a impureza vai se transformando em energia mais sutil, pura energia. E o cântico, usando desses 4 elementos, nos mostra ou nos sugere Jesus atuando sobre o homem e o que significa para o homem. É aqui que o cântico se localiza. O cântico está mostrando o seu trabalho em nós, como homens, como seres, no nosso templo interno, a instrução que nos é dada neste templo interno. Por isso é um cântico mântrico, é um instrumento valioso que nós temos para evocar o que se passa no nosso interior, conduzido da forma mais pura e da forma mais ampla que no nosso interior possa acontecer. Não há nada maior do que Cristo que possa atuar no nosso interior. O cântico Vinde, Irmãos, ele representa basicamente a confirmação de certos votos interiores e a ativação de trabalhos com os espelhos. Por votos interiores, nós compreendemos aqueles compromissos que se faz internamente de nos consagrarmos à evolução superior. Quando nós chegamos a uma certa altura do caminho evolutivo, então nós vamos evoluindo como seres e sentimos a necessidade de uma evolução maior. Aí nós tomamos certos compromissos com esta evolução maior. Este cântico apresenta alguns desses votos. Nós sabemos, pelo cântico também, que as ferramentas que nós temos para entrar nesses assuntos e para vivermos essas práticas, estas realidades e essas comunicações, as ferramentas que nós temos são as nossas próprias energias internas, que devem estar canalizadas corretamente para encontrar estas correntes energéticas invisíveis, quase imperceptíveis, e que se encarregam dessa comunicação em todo o cosmos. Vinde, irmãos. Vinde, irmãos. Então, isto aqui eu já estou invocando a outros para participar das tarefas na Terra, porque tudo isto se passa aqui na Terra. Os cânticos foram feitos para seres encarnados, não são cânticos celestiais para nós cantarmos nos planos internos, são cânticos para serem cantados aqui. Então, vinde, irmãos, isto é bem objetivo, num certo sentido, e por isto, se esse cântico é cantado com todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso ser, ele tem um grande poder magnético de atrair os nossos semelhantes para este caminho, para esta busca. Mas precisa que cada palavra desta seja dita com o coração, seja dita com a alma, porque isto é atraente, isto é magnético, isto tem toda esta mensagem atrás, isto tem toda esta energia atrás, isto tem a hierarquia dos espelhos atrás. Apesar da simplicidade da letra, apesar da linearidade da música, apesar da não complicação
o que é muito importante, a simplicidade. Porque é na simplicidade que as coisas reais estão. E se nós estamos com a alma, com o coração, com todo o ser nisto, e se estamos realmente com os nossos votos confirmados e reconfirmados, e se estamos decididos a viver os nossos votos, então este vinde, irmãos, já é uma invocação, já é uma súplica para que esses irmãos maiores venham participar dessas tarefas aqui na Terra, e com isto, com a participação deles, com a presença desta energia superior, com a presença desses irmãos superiores, nestes grupos de trabalho aqui, nestes grupos de serviço aqui, então nós podemos realmente servir a Terra de uma outra forma. Podemos servir a Terra de um outro modo. Podemos cumprir as tarefas com uma outra energia. E podemos então sermos colaboradores desta hierarquia, aqui na Terra, encarnados. E no cântico está sintetizado de tal maneira que, se nós cantarmos isto com o coração e com a alma e com toda a nossa intenção, isto tem um desenvolvimento subjetivo, isto tem um desenvolvimento interno. Todos estes sons, toda esta harmonia, toda esta melodia, toda esta simplicidade, toda esta entrega simples, esta forma simples de ser, esta forma simples de dizer, esta forma simples de estar na vida, sem complicação, sem elaboração demais, sem elucubração, esta coisa simples de dizer: vinde, irmãos. E nisso está tanta coisa, nisso está o chamado para todos os nossos semelhantes. Como está este nosso chamado, esta nossa invocação para toda a fraternidade universal? Mensaje diario recibido el 20 de septiembre de 2018 en el Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitido por Cristo Jesús glorificado al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Las 12 canciones compuestas y elaboradas intuitivamente por José Triguerio durante el transcurso de sus 30 años de instrucción, de aprendizaje y de servicio al plan de Dios, reflejan la aspiración, la esperanza y el llamado para la manifestación de los atributos espirituales, que durante su primera fase como instrumento de la jerarquía, él ansiaba concretar en esta humanidad, así como otros instructores espirituales y filosóficos llegados a la tierra para cumplir una voluntad mayor. José Triguerio, por medio de las 12 canciones, consiguió transmitir una de las 77 voluntades de Dios, manifestada en 12 principios que fueron expresados literalmente a modo de mensajes internos provenientes de su alma. Estos mensajes reflejaban la aspiración de la jerarquía divina para la concreción de los primeros atributos que impulsarían el despertar de la conciencia de la nueva humanidad. Otra de las principales concreciones llevadas adelante a lo largo de los años por el instrumento de Dios José Triguerio fue la manifestación de los corales luz, una de las vertientes de las voluntades divinas, en este caso la vertiente principal, que ayudaría en el descenso de más y más atributos a la conciencia de la humanidad. En este sentido, los primeros corales, formados oficialmente en base a la experiencia y a la vivencia del trabajo grupal por intermedio de la comunidad Luz Figueira, permitieron desarrollar de a poco la expresión de los atributos que una vez José Triguerio había escuchado de su alma y había escrito en el papel como enunciados internos que transmitían un mensaje y un llamado superior de la jerarquía.
Ese legado que impulsó la expresión, después de 30 años, de las comunidades luz, del despertar de los grupos de servicio, de oración, de instrucción y de cura, es hoy renovado para todas las conciencias, demostrándoles a cada una de ellas que las 12 principales canciones escritas una vez por el instrumento de Dios eran simbólicos mensajes proféticos que estaban revelando en muchos niveles de conciencia lo que sucedería durante los primeros 30 años de una obra basada en el amor y en la fe en la jerarquía. Por eso, hoy su Maestro y Señor les pide a todos los fundadores pioneros y a los servidores de los últimos años que para el próximo 25 de septiembre de 2018 ofrezcan como un tributo de cierre 4 canciones que serán grabadas solo con voces y que posteriormente, al término de la primera parte del homenaje que será realizado a José Trigueiriño, serán transmitidas mundialmente a fin de que todos perciban y tomen conciencia de que las profecías ya se cumplieron. Esa ceremonia especial de transmisión será programada para las 20 horas. Que este impulso, que reunirá corazones peregrinos de la obra de la jerarquía, reencienda el compromiso de servir y de amar cada día más el plan de Dios, así como lo amó abnegadamente José Trigueiriño, el instrumento de Dios. Les agradezco por guardar estos impulsos en el corazón. Los bendice vuestro Maestro Cristo Jesús. Não vos deixeis enganar, muitos virão em meu nome. Não vos deixeis enganar, o meu sinal é visível, em vossos seres gravar, que não deveis defender-vos, serei o vosso pastor de todos os dias vindouros. Eu vos darei a linguagem correta para estes tempos, plena de sabedoria, para ajudar aos irmãos. Verdades que foram ditas, todas serão confirmadas. Vereis cumprir em seus tempos, vereis a transformação. Sinais haverá no sol, sinais haverá na lua, sinais haverá nos céus, sinais em vosso interior. Olhando ao alto vereis o Filho vir sobre as nuvens com seu poder salvador, trazer o reino consigo. Vede a figueira, irmãos, começa a desabrochar. Sabeis
Jesus ensina no templo e à noite estamos com Ele. Seguimos este caminho para com Ele orar, precedendo a grande festa. Orando nos reunimos junto ao sacerdote maior, os convocados estão. Preparai-vos, preparai-vos, Ele virá como um laço, recolhendo seus fiéis para esta ceia final. A todos será mostrada a grande sala do encontro. Preparai vossos espíritos, com Jesus ficareis. Tomando nas mãos o cálice, Jesus ofertou ao Pai. Vigiai e orai sempre, vosso rumo não percais. Vigiai e orai sempre, vosso rumo não percais. Mudarei de dimensão, ficarei sem forma e nome, mensageiro do divino, percorro a estrada da paz. Ajudarei os enfermos, guiarei os meus irmãos, buscarei as energias no templo do meu interior. Repartirei com os outros os frutos da devoção. Nada retenho comigo nesta partilha de amor. Servirei com alegria aos grandes irmãos do cosmos. Ofereço a minha vida ao Pai e seus mensageiros. Através da graça cósmica, me libertarei das cargas. Rompendo os laços do corpo, liberto para o Senhor. Vivo este bom caminho, sem nunca me desviar. Com os olhos do infinito, o Espírito junto ao Pai. A melodia do universo, entoada pela Mãe, todos juntos a cantamos, honrando este despertar. Na grandeza dos espaços, neste jardim onde vivem, jardineiros do Senhor. Vinde, irmãos.
Espírito conduzir a tua barca. Ele sabe o rumo a tomar. Os mundos elevados que queres alcançar,